Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Marcelo Camorim, diretor executivo da Fox Partners. Eu gosto dessa chamada, eu acho que ela fica mística, você fica mais ansioso para saber o que nós vamos falar hoje. Mas vamos falar de um tema hoje que você vai gostar bastante, que envolve o seu dia a dia. Eu sou o Marcelo Camorim, diretor executivo da Fox Partners, consultoria empresarial, com escritórios em São Paulo, Goiânia, que atende o Brasil inteiro. Se você quer saber mais sobre nós, está aqui o link. Entra no site, tem produtos, enfim, tem um monte de informações lá para que você possa se atualizar. E também, obviamente, o programa terminou há pouco, sou âncora da Rádio Jovem Pan, Papo de Segunda com Marcelo Camorim, todas as segundas-feiras das 8h30 às 10 horas da manhã, e hoje nós falamos lá no programa sobre aquele Brasil que cresce. Só para você ter uma ideia, foram investidos em concessões, dependendo da região que você está, bilhões de reais. Não foram milhões, foram bilhões. Eu vou te dar alguns exemplos. Olha só, o Bloco Central. Nós estamos falando das concessões do aeroporto, nós estamos falando da concessão da BR-153. A BR-153 em investimentos, só investimentos, 7,8 bilhões de reais. O aeroporto, 2,9 bilhões de reais. Rio de Janeiro, SEDAI, 4 blocos foram concedidos à iniciativa privada, inclusive até a Sabesp, que é uma empresa de saneamento de São Paulo, SA de capital aberto, com controle estatal. Ela foi também ganhadora desta concessão de um dos 4 blocos do Rio de Janeiro. E nós estamos falando de 22 bilhões de reais em investimentos. Ora, é uma notícia muito positiva. A semana passada você escutou que o desemprego está na casa de 14%, 14,1%, 14,5%, estava antes, ou 14,4%. Pois bem, agora, veja só, com estas concessões não é que vai chegar a zero, talvez nunca chegue a zero. Os Estados Unidos nunca chegou a zero. O pleno emprego nos Estados Unidos estava em 3% na época do Trump, antes da pandemia. Então, o que vai acontecer para 2022? 2021 talvez você não sinta tanto isso, mas para 2022, tanto a economia direta, a economia indireta e a informalidade também vão se beneficiar por essas concessões. Para que você entenda, você que de repente está escutando e não está conseguindo, se você lê a notícia e não está conseguindo enxergar direito, o que eu quero dizer com isso? É que estas concessões vão trazer benefícios econômicos aos municípios, aos estados e à União. E vou te dizer, a farmácia vai movimentar melhor, a padaria, o barzinho, o boteco, o cachorro-quente, os serviços em gerais, a manicure, todo mundo ganha com a movimentação da economia. Então esta notícia nós falamos muito forte hoje no programa. Vai lá, Jovem Pan, clica lá no Papo de Segunda no YouTube, que você vai ver toda a gravação do programa. Mas hoje, daqui a pouquinho, eu vou te falar algo corporativo. Inclusive, não perdendo o time, nós falamos de desemprego, 14,1% é o nível de desemprego. Hoje nós falamos no programa que existem mais de 100 vagas abertas em startups, tá certo? Então assim, não acredite em tudo que você escuta, acredite naquilo que tem fato, naquilo que traz positividade para você, aquilo que te acorda logo na segunda-feira, você já imaginando que vai ter uma desgraça, uma catástrofe, sai fora dessa notícia. Vai lá no Papo de Segunda que só tem notícia bacana para você de emprego, concessões, só tem notícia legal lá, tá bom? Mas fica ligadinho aí, não sai daí, vai só tomar uma água, volta, porque eu vou falar para você do papel do CFO dessa nova onda, dessa nova geração que vem vindo aí. Fica ligado. Olá, amigos, voltamos aqui. Como nós falamos no início desse vídeo, falamos um pouco sobre concessões, falamos um pouquinho desse Brasil que cresce, enfim, de várias notícias que acontecem no seu dia a dia, mas que são muito pouco faladas. Se você for em qualquer noticiário, vai sair desgraça, vai sair CPI do Covid, vai sair nós contra eles. Não. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos naquilo que é bom para o Brasil. Aquilo que traz retorno, aquilo que movimenta a economia, aquilo que traz progresso, aquilo que traz
futuro. É isso que nós acreditamos. E nós acreditamos, obviamente, na democracia e acreditamos também no capitalismo. É isso que traz a prosperidade para todos nós. Mas eu vou te falar agora de outra coisa, que esse é o tema do vídeo de hoje. Qual que é o papel do CFO de hoje? Nesses temas atuais de pandemia, de IPOs, de startups, qual que é a grande sacada de um CFO para que você tenha sucesso no seu cargo? E eu vou te dar a experiência prática porque eu venho disso. Já falei para vocês que eu sou conselheiro, mas eu tenho carreira executiva no mercado financeiro, já fui CFO, já fui controller, já fui auditor, já fui presidente, já fui vice-presidente e etc, e presidente de conselho e por aí vai. Então, o que eu quero passar para vocês é que o que acontece na prática com os cargos que nós tivemos isso na carreira, estamos passando essa experiência para vocês. Olha só, vamos lá. CFO é um termo em inglês, que é o Chief Finance Officer, é o antigo diretor financeiro ou diretor administrativo financeiro, que falava-se um pouco mais atrás, e aí nós temos uma influência grande das multinacionais em São Paulo, e isso se alastrou pelo Brasil inteiro. O CEO é a mesma coisa, que era o presidente, agora é o CEO, né, que é o Chief Executive Officer, e tem esses termos que são termos modernos, são termos do mercado corporativo. Então, olha só que interessante, aí você que está assistindo, você vai me dizer o seguinte, olha, depende do ponto de vista do cargo do CFO, e é verdade, eu concordo com você. O que eu quero dizer com isso? Se você é um CFO, um diretor financeiro, de uma empresa estressada, você vai ter uma determinada postura, você vai ter determinado senso de urgência, porque uma empresa estressada, ela vive o seu dia a dia. Eu já fiz essas recuperações judiciais, eu sei como é isso. Eu já administrei empresas estressadas. Então você enxerga muito pouco longo e médio prazo e você enxerga muito mais o curto prazo. É assim que funciona uma empresa estressada. E o teu senso de urgência, ele tem que ser muito grande. Mas o ponto principal que eu quero te dizer como CFO é que você tem que entender uma coisa. Embora você não seja o CEO da companhia, mas o comando está na sua mão. E eu vou te dizer por quê. Porque o CFO, ele detém todos os números da companhia. E quem detém todos os números, ele sabe o que acontece em várias áreas. Ele sabe o que acontece na produção, se você trabalha numa indústria. Ele sabe o que acontece no comércio, nas vendas do comércio, se você trabalha num varejo. Ele sabe o que acontece nos contratos, se você presta serviço. Ele sabe o que acontece no departamento pessoal. Ele sabe o que acontece, o desempenho de todas as áreas. Mas o que me chama a atenção é que às vezes este CFO, ele detém as informações, só que ele não chama, ele não toma a frente para que se possa efetivamente tomar as ações. Então, às vezes quando você entra numa empresa, e estou falando de empresa estressada, quando ela está numa empresa estressada, e aí o que acontece? O presidente, às vezes, ele toma algumas decisões, porque tem que ser tomadas mesmo, só que aí quando você olha os números, você percebe que aquela decisão não era a mais adequada. Aí vem dois pontos. Primeiro ponto que eu digo para você é o seguinte, as decisões foram tomadas porque olharam-se os números e acreditaram que aquele era o melhor caminho. Ok, tudo bem. Ou então o CFO não foi lá e alertou. Isso acontece, pessoal. Acreditem, isso acontece. Então o CFO, que ele é muito mais técnico, ele é muito mais tímido, vamos dizer no sentido da palavra, e ele não grita alto. Ele não fala para o CEO, olha, o caminho que está sendo tomado é o caminho errado, nós devemos tomar esse caminho, porque todos os indicadores, toda a tendência e todos os números mostram isso. Então, se nós tomarmos esse caminho, não será o mais adequado. Esse é o papel. Ele tem que fazer isso. Ele tem que dar mais a cara. Agora, se o presidente quiser tomar a decisão, com base na sensibilidade dele, aí é uma decisão dele, não tem problema. Mas o seu papel você fez. E eu vejo nas empresas que muitas vezes o CFO, ele fica calado. Parece que ele tem um pouco receio de perder o emprego dele, ou alguma coisa assim, então ele fica calado. Então, o primeiro ponto, se você trabalha numa empresa estressada, se manifeste. Né? Tenha os números nas mãos, com qualidade, obviamente, e vá lá e conte ao seu presidente. Esse é o primeiro ponto.
Agora, você tem um outro tipo de CFO, que é o CFO que trabalha na empresa capitalizada, é o CFO que trabalha na empresa, no startup, que está buscando dinheiro, ou ele trabalha numa empresa que tem um fundo de investimento e esse fundo é sócio e aportou dinheiro, ele trabalha numa empresa que já está preparada para entrar no IPO e por aí vai. Esse é um outro perfil, não tem nada a ver com esse perfil estressante. Ok? Esse perfil é um perfil mais de alavancagem, é um perfil que ele consegue ter uma visão de futuro melhor, ele consegue enxergar o curto, o médio e o longo prazo. Então, não necessariamente você precisa ter aqui um perfil de um profissional que já passou por um estresse. É importante? É importante. É importante esse cara ter uma experiência de estresse, mas é mais importante ele ter uma experiência de crescimento. Você imagina só, você quer lançar um IPO e você vai buscar um CFO para ser uma relação com investidores, por exemplo. O que acontece? Ele precisa ter um trâmite no mercado, ele precisa saber navegar no mercado para que ele possa trazer os recursos para dentro da companhia. Ele precisa ter essa credibilidade. Então, depende do momento que você está na sua cadeira, você vai ter um perfil de um lado e o perfil do outro lado. Eles não se misturam. São situações muito diferentes de cada companhia. E às vezes na prática eu vejo isso, que às vezes o CFO ele não consegue tramitar nessas correntes. Às vezes ele se confunde. Ele trabalha numa empresa capitalizada e ele vira para dentro do ovo. Não funciona assim. Ele tem que olhar para fora. E às vezes você tem um CFO de uma empresa estressada que está pensando lá no longo prazo. Ele não sabe nem se a empresa vai chegar até daqui a 6 meses, 7 meses. Imagina uma recuperação judicial. Quem já foi CFO de recuperação judicial sabe muito bem o que eu estou falando. Mas essa é a dica. Veja o perfil que você está, veja a companhia que você está e qual é a caixinha que você se adapta mais para que você tenha mais sucesso na sua carreira. Gostou desse vídeo? Clica aqui, ó, joia. Não gostou? Fica tranquilo, não concordou com o que nós estamos falando? Não tem problema nenhum, não. Coloca lá os seus comentários, fica tranquilo, porque o nosso objetivo é sempre falar aquilo que nós aprendemos. É a nossa experiência prática das empresas como executivo de carreira de muitos anos, eu tenho 32 de carreira, explicando e passando esse conhecimento para você que de repente está nesse momento de vida, está começando a sua carreira, está na indecisão. No vídeo passado nós falamos no que decidir, começar a carreira numa empresa de dono ou começar a carreira numa multinacional. Vai lá no canal que também tem esse vídeo e tem muitos outros. Se você gostou, dá o like, não gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e assista Papo de Segunda com Marcelo Camorim, que tem muita notícia para você lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.